Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando do que? Não seja intelectual no Bostil, não seja inteligente, não seja intelectual, não busque ser intelectual no Brasil. E eu vou explicar o porquê que você não deve buscar ser intelectual nesse país, beleza? Então vamos pro vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixa seu like que é de extrema importância aqui nesse canal, né? Para o canal continuar sendo recomendado, esse vídeo recomendado para outras pessoas. Pega teu copo de café, se tu não gosta de assistir aula visual, bota o fone de ouvido e vamos aprender, fechou? Vamos lá, rapaziada. Não seja intelectual no Bostil. Por quê? Né? Vamos lá, a gente tem que descascar o tema para a gente conseguir compreender a profundidade disso. E o Olavo de Carvalho também já vinha falando isso há muito tempo atrás. Mas eu tô aqui para falar do meu jeito, para falar do meu jeito brasileiro moderno, né? O Brasil hoje, ele te dá uma gama péssima para você ser um intelectual. É péssima, é ridícula. Vamos falar de estrutura educacional? A estrutura educacional, ela é ruim. Pelo fato dela ser coletivista, ela não vai priorizar o indivíduo, ela vai priorizar o grupo. Isso, de certa forma, é horrível. Mas eu acho que esse nem é o pior. O pior é culturalmente. O Brasil, ele tá defasado. As pessoas têm um intelecto baixo. É um QI de 83. Entende? O Olavo de Carvalho, ele vai falar pra gente o seguinte. Ele vai falar que na camada 4 é onde as pessoas estacionam. O que é a camada 4? É a camada do vitimismo. Camada 4, o que significa? A camada 4 da personalidade do Olavo de Carvalho, que é uma filosofia que ele criou, que ele tirou do zero, né? De acordo com as suas aulas de astrologia e etc, que é uma filosofia muito rica, uma filosofia muito embasada que ele usou para criar essa temática, essa ideia, tá? Ele vai falar pra gente que existem 12 camadas da personalidade e que o ser humano ele pode transitar entre a quarta com a sexta, ele pode exercer a função de uma sexta, mas está na quarta camada e etc. Então ele pode exercer vários estilos de camadas ao longo de sua vida. Mas assim, geralmente as pessoas no Brasil, elas param na camada 4, que é a camada do vitimismo. É a camada de que só eu importo, de que eu vou fazer tudo para chamar a atenção. O intelectual, o que um papel de intelectual no Brasil é necessariamente? Apontar erros, falhas, apresentar soluções, dependendo de que tipo de intelectual você é. Porque para ser um intelectual, não necessariamente você precisa apresentar comprovações ou coisas que você precisa para reestruturar ou para renovar ou para melhorar. Você pode apresentar falhas de uma forma crítica e analítica, entende? Que é o que esse canal também faz com vocês aqui. A gente no Brasil não tem estrutura para sustentar intelectuais. É por isso que a gente vê poucos intelectuais, porque quando a gente tem um intelectual, seja no ramo escolar, seja um intelectual social, seja um estrategista, quando a gente tem um cara que se posiciona, um cara que ele é à frente, uma pessoa intelectualmente mais evoluída, seja biologicamente porque nasceu assim, ou seja porque se esforçou para ser assim, ela não é valorizada, ela é desvalorizada pelo social. E isso explica a falta de a carência que a gente tem quando a gente fala de filosofia brasileira. A gente tem uma carência muito grande. Vamos falar de filosofia? Quem que a gente lembra de filosofia? Sócrates, Grécia Antiga. Camus, bom, eu não lembro aonde Camus nasceu necessariamente, mas eu sei que ele era europeu. Nietzsche, alemão, né? Kierkegaard, também era ali para a parte da Europa. A gente não tem refinado um cara, um intelectual, um filósofo, um estrategista que a gente fala, ele é brasileiro, ele é da nossa terra. Quem a gente teve foi desvalorizado. Olavo de Carvalho, desvalorizado pelo acadêmico. Por quê? Por não ter faculdade. Nossa, eu não tenho faculdade. E hoje ele é desvalorizado, né? Cita o Olavo de Carvalho no ensino médio para você ver o que vai acontecer. Todo mundo já fica ansiosinho, né? Já fica ansiosinho com o Olavo de Carvalho. Porque assim, o que o Olavo fazia era revolucionário, o que ele faz até hoje, porque mesmo falecido, o seu movimento que ele criou é absurdo, é um movimento absurdo, é umas ideias que ele tinha, ideias individuais, de muito estudo, de muita análise contra o comunismo, de muita batição de frente contra o comunismo no Brasil. Olavo de Carvalho construiu assim sua base de fãs, não só fãs, né, de intelectuais também. Só que essas pessoas não explodem no Brasil e elas não vão explodir, porque o Brasil ele tem uma cultura geral de desvalorizar quem é intelectual, meu Deus. Enéas Carneiro, eu posso citar outro exemplo, o Enéas. O Enéas não era necessariamente o intelectual, né? Tem pessoas que consideram, outras que não. Mas que ele era um baita de um estrategista analítico, a gente não pode deixar passar. Ele era escritor,
né? Ele era cirurgião, o Enéas. Ele tinha planos absurdos para o Brasil. Ele se candidatou à presidência 3 vezes, não ganhou nenhuma, ele não chegou nem perto de ganhar uma. Por quê? Porque o brasileiro médio acha que ele estava gritando na câmera, sendo que ele apresentava ideias e fatos, certo? Posso entrar talvez no mérito mais moderno com Renan Santos, talvez, será que eu posso me arriscar? Renan Santos hoje, ele não é a melhor pessoa do mundo, óbvio, mas ele apresenta planos para o Brasil diferentes do que Lula, Bolsonaro trouxe, do que outras pessoas trouxeram. Então, assim, mas ele é desvalorizado por uma boa parte, certo? Quer outro exemplo? Eu te dou mais um exemplo para te provar que o Brasil ele é fraco, que o Brasil não sustenta seus intelectuais e que além de não sustentar os intelectuais, essas pessoas inteligentes, intelectuais, estrategistas de ponta, elas não ficam no Bostil, elas vão lá para a Europa, porque na Europa tem estrutura para bancar um intelectual, certo? Mas eu te dou outro exemplo, Tiago Okrasevich, um intelectual moderno, mais recente, que tem suas ideias íntegras, que grava vídeo aqui pro YouTube desde 2021, se eu não me engano. É um intelectual absurdo mesmo em suas ideias, no que ele apresenta, baita analítico das 48 leis do poder. Ele não é valorizado, né? Tem gente do Xandão, né, da live, não o Xandão em si, tá? Tô falando aqui das pessoas da live do Xandão, especificamente, só pra deixar claro. Atacam ele até hoje, só por ele ter falado que ele leu mais de 100 livros. E aí? Que bom que ele leu mais de 100 livros. A gente tá precisando de pessoas desse nível. Pessoas que leem, interpretam e botam pra frente. Mas ele é zoado, né? Ele é zoado, ele é castigado socialmente até hoje por conta disso, porque ele falou que ele lia mais de 100 livros e que ele lia, sei lá, 10 livros pra falar de um assunto. É o critério que ele tem. Tá tudo certo. E que bom, porque ele tá se ajudando de forma individual e contribuindo no coletivo. E é assim que se faz. Mas, continuando, né? A gente tem, continuando a situação, porque o Brasil em si, ele é um problema enorme, enorme. O Brasil, ele é uma bola de futebol de problemas, certo? E, cara, outro problema que a gente encontra muito grande é a falta de perspicácia dos maiores, né? Não todo professor, não todo superior, mas a grande maioria da massa, como eu já falei aqui, é manipulada pela esquerda, tá? É manipulada pela esquerda, é feita de marionete pela esquerda o tempo todo. O tempo todo. Essas pessoas usam o seu poder social que tem, que sabem que tem, como professor ou como filósofo, como qualquer coisa, como jornalista, para ficar enviesando política, para ficar colocando o esquerdismo, o coletivismo em tudo quanto é lugar, certo? No jornal, na escola e manipulando essas pessoas. Então, assim, se você tenta quebrar, se o intelectual que percebe a verdade, que vê que não funciona e comprovações históricas como a União Soviética ter quebrado prova que não funciona, e quando você questiona, essa pessoa acha que você está questionando o sujeito, não a informação, opa, a gente tem problemas. A gente tem problemas muito sérios. Como que um sujeito desse nível tá no poder e eu não? Ou como um sujeito desse nível tá no poder e um Tiago Okrasevich vão estar no poder? Entendeu? Como que um sujeito enviesado desse jeito tá no poder e o Olavo de Carvalho tinha um poder baixíssimo? Falando de poder social, tá? Não poder em questão intelectual. Então, assim, a gente vê como o rumo tá ridículo. A coisa tá feia, meus amigos. E sem falar a discriminação europeia, né, perante aos brasileiros. A gente vê uma discriminação absurda perante aos brasileiros. Como assim, cara? Vou te dar um exemplo. O Brasil, ele é ruim em qualidade de vida. Péssimo. A gente alimenta o SUS, tudo que a gente faz é pagar impostos o tempo todo. Trabalhando ou não trabalhando, você vai pagar impostos o tempo todo, não tem como fugir disso, porque o Brasil ele só aumenta a taxa de imposto. Se você vai comprar o seu celularzinho, um notebookzinho, alguma coisa pro seu PC online, parabéns, você vai pagar uma taxa bem careira que o governo aumentou. Então, assim, tudo isso é fatos e provas, não sou eu que tô inventando, não. Você pode dar um Google, fechando esse vídeo aqui, você pode fechar esse vídeo se você tá no notebook, aperta o X ali em cima, fecha o vídeo, abre o Google, tá? Abre o Google, o pesquisador do seu notebook, pesquisa lá, pode pesquisar lá. A seguinte coisa, né? Impostos foram aumentados online. Qualquer coisa desse tipo. Você vai achar com toda certeza um site bem bonito para você, te mostrando perfeitamente que aumentou, certo? A desvalorização da moeda é um problema. A taxa de natalidade é um problema. Tudo isso eu já comentei nesse canal,
tá? Tudo isso eu já falei nesse canal, tudo isso eu já transmiti aqui pra vocês. E é coisas que eu bato na tecla porque é óbvio que, assim, tem que ser falado, tem que ser divulgado, tem que ser mostrado. E o brasileiro médio, que quer viver na sua crença, ele cria uma narrativa dentro da sua própria cabeça, tá? Ou seja, ele cria uma narrativa. Ah, o Brasil é o melhor país porque eu nunca fui para outro país. Então, beleza. Aí ele sustenta essa narrativa mesmo sem argumentos, de todas as formas possíveis. Física, moral, imoral, ética. Ele vai sustentar isso de todas as formas possíveis, tá? Até alguns até sua morte, outros despertam no meio do caminho. Mas enfim, cara, o Brasil, né, o Bostil, não é um lugar para ser intelectual, tá? Outra questão muito forte é a socialização, tá? Se você ser um intelectual, buscar o conhecimento de qualquer forma, qualquer área e etc, e transmitir isso. Então, assim, eu não tô falando das pessoas mais quietas que estudam no quieto, né? Não falam nada. Tô falando dos intelectuais mais movimentados, daqueles que perguntam, respondem, questionam, mostram sua visão de mundo. Esses, você pode ter certeza que vão ser calados pela massa. A massa vai tentar calar essas pessoas a todo custo, tá? Como? De todas as formas possíveis. Evitando, cortando no meio do caminho, mudando falas, enviesando, nas piores formas, fazendo o cara se churrascar, ou então, se você é que vocês me entendem, ou então churrascando o cara, perseguição, de todas as formas possíveis. Esses intelectuais que movimentam, como Olavo de Carvalho fazia, eram perseguidos o tempo todo e até hoje eles são perseguidos por mostrarem a sua ideia e mostrar o que pensavam, certo? E cara, continuando aqui. Né? A gente vê esse problema de socialização. Se você é um pouco mais inteligente, se você se destaca um pouco mais, se você tem uma visão diferente do que eles acreditam, né? Provavelmente vai acontecer uma divisão social, onde eles vão ficar numa ponta e você vai ficar no outro extremo, né? E somos seres humanos. A gente precisa de sociabilização de todas as formas possíveis. Amizade, romântico, não tem como evitar. É biológico, tá? É puramente biológico isso, é inevitável, tá? É totalmente inevitável. E isso vai afetar de forma brusca, né, de forma terrível. Eu já trouxe vídeo aqui sobre a solidão intelectual. Eu recomendo vocês assistirem. Tem em áudio e tem em vídeo, tá? Então, assim, há uma solidão intelectual muito forte de quem busca ser intelectual, de quem busca ser estrategista, ou de quem já é, né? Porque é uma busca por conhecimento constante, é uma busca por poder constante. Pessoas muito inteligentes costumam ser, de certa forma, descriminalizadas. Vamos pegar um sujeito absurdo, o Trump. Donald Trump é um dos caras mais espertos que temos na política mundial hoje. Na geopolítica, o Trump é quem domina. Por mais que a China, né, por mais que a China tenha seus movimentos, o comunismo instalado lá, o Xi Jinping ganhando 100% dos votos, fazendo algumas movimentações, quem realmente dita o mundo e futuramente vai ditar todo o mundo é os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos tem potência, tem poder, tem volume e lá de todas as formas possíveis, se a gente pega como parâmetro, como exemplo, a gente pode ver que nos Estados Unidos, que não é Europa, tá? Lá tem uma estrutura muito melhor para intelectuais, como a educação mais individual, a questão do Enem. O Enem, eu posso fazer um vídeo aqui para vocês, o Enem ele não funciona, tá? O Enem ele é quebrado. Por que o Enem ele é quebrado? Falando de forma rasa e simples, já que o foco não é o Enem ele é quebrado porque ele avalia de uma forma totalmente defasada e errada, né? Uma forma de milênios, antigos, tempo atrás. Então, assim, o Enem continua errando, erra sempre, vai errar, né? Erra hoje e vai errar futuramente. Por mais que você passe, tudo bem, você conseguiu bolsa, etc. Mérito, puramente mérito seu. Mas, de toda forma, tinha que ser mudado esse sistema de avaliação para faculdades. Não pode ficar nessa situação, tá? Mas, enfim, fica aqui minha mensagem em relação a não seja intelectual no Bostil, tá? Se você tá vendo esse vídeo e você tá pensando, puxa, e aí, eu fico filho inteligente, me esforço para ser inteligente, você tem que ter em mente que vai haver sacrifícios. E alguns sacrifícios que os grandes passaram. Olavo de Carvalho, Maquiavel passou, Tiago Krasevich no moderno, Renan Santos, você considera o Renan Santos... Eu não considero o Renan Santos um intelectual, tá? Mas eu considero ele talvez um revolucionário da política moderna, quem sabe? Porque ele vem com uma linguagem mais moderna para o público mais jovem. Vale a análise. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like. É isso, tamo junto. Em busca de ser inscritos nesse canal. Valeu e fui!